Estamos começando agora mais um episódio de Uma Mente Brilhante. A gente traz aqui pessoas que realmente têm um entendimento, não é um entendimento fechado, não é um entendimento dogmático de qualquer assunto. O objetivo aqui do podcast é fazer com que as pessoas tirem suas dúvidas e estejam inseridos no cenário de qualquer negócio. Nosso podcast aqui fala sobre 3 coisas: empreendedorismo, espiritualidade e marketing. Então, hoje eu trouxe uma pessoa que realmente passeia, pelo menos em 2 áreas, né? No empreendedorismo e na espiritualidade. No marketing está começando agora. Está começando a fazer live, está começando começando, vírgula, né? Já vamos fazer aí quase 6 meses, 1 ano de pandemia. E de lá para cá, as empresas, de um modo geral, a igreja e tudo, precisou se posicionar. Então, meu convidado de hoje aqui é Pastor Davi, Pastor David, como as pessoas acham que seja melhor. É o meu pastor, então a gente aqui vai trocar ideia de assuntos polêmicos, assuntos que realmente as pessoas que estão de fora repudiam a igreja, porque elas não vêm. E o objetivo aqui mesmo é trocar essa ideia. Pastor Davi, bem-vindo a esse podcast aqui, 3º episódio. 4º episódio, né? 4º episódio. Agenda lotada, não deu para abrir o podcast, né? Mas que bom. Então eu queria agradecer aí esse tempo, esse investimento que o senhor trouxe para a gente aqui, para que a gente possa trocar uma ideia sobre isso, né? O que é realmente essa visão, o que é a igreja hoje, o que é o evangelho, como é que o senhor vê esses novos pastores, né? Essa ruma de novos pastores que estão chegando aí na conversão. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho aí sobre sua história, sobre quem é o senhor hoje, o que é que o senhor faz, como é essa apresentação na igreja aí, como é que o senhor fala. Troca ideia com a gente aí. Bom dia, para mim é um prazer poder estar aqui com vocês, uma alegria. Porque de certa forma eu já tenho aqui um testemunho muito forte em acompanhar você nisso tudo que você falou: empreendedorismo, espiritualidade, marketing. Eu tenho acompanhado e tenho testemunhado na sua vida esse crescimento, e para mim é uma alegria poder estar participando desse momento que eu considero como, apesar de uma história grande que você já tem, mas eu considero um momento inicial para um novo tempo que Deus preparou para você. Bom, a igreja, ela está inserida em todos os contextos, em todas as áreas da vida do ser humano, né? Até porque todo mundo foi feito para estar dentro de uma igreja. Sim. Né? Então, se ainda não estão, vão estar. Nós vamos buscar esse povo. Então, a igreja, ela faz parte de todos os contextos. Foi assim desde o início da história do mundo, em todas as atividades, em todas as programações. Só que no tempo, na caminhada, se perdeu isso, né? Se perdeu esse princípio tão primordial, tão importante, que é nada mais, nada menos, quando a gente chama de espiritualidade, de Jesus na vida das pessoas, Deus na vida das pessoas. Então nós, como igreja hoje, nós temos esse trabalho de recuperação, de religação. O apóstolo Paulo disse que Deus, ele nos regenerou, ele nos religou a ele e nos deu esse ministério da reconciliação. Então hoje a gente está fazendo isso, reconciliando as pessoas com Deus. E nessa área empresarial eu vivi, eu nunca trabalhei para ninguém, eu sempre trabalhei para mim. E em uma época da minha vida eu trabalhei com empresa, empresarialmente mesmo, né? Numa atividade um pouco aquém da atividade urbana, mas é uma atividade empresarial que era na área de petróleo, serviços petrolíferos, petroquímicos, né? Então eu vivi aí 20 anos da minha vida nesse segmento, e vivi nesse segmento com Deus também, né? Sendo empresário e vivendo com Deus. E cristão, sempre
trabalhando na igreja, atuando na igreja, inclusive uma vida bem ativa na igreja. E uma vida bem ativa na atividade secular, que a gente chama assim, né? Atividade profissional, Tipo, fora da igreja. fora da igreja. Então, atividade secular fora da igreja. Fala um pouco mais sobre isso aí, pastor. Como era essa rotina de se dedicar e de viver na igreja? Ó, eu vivi uma experiência tremenda na área empresarial porque eu estava ligado em Deus. Esse é o privilégio que a pessoa tem em estar ligado em Deus. Quando você está ligado em Deus, você vive a intervenção de Deus. Nós sabemos que uma pessoa que não tem uma vida ligada em Deus, que o que é estar ligado em Deus? É fazer a vontade de Deus, né? Porque todo mundo quer Deus. Muita gente nem sabe o que é e quem é Deus, mas quer Deus. Porém, ele não faz a parte dele para que ele esteja em Deus. E aí, vive a misericórdia de Deus, o favor de Deus, mas não vive a essência daquilo que Deus quer te dirigir na empresa, na família. Isso até em mínimos detalhes você convive. Então eu tive uma experiência muito tremenda com Deus. A Bíblia, ela fala sobre a lei da semeadura. E essa é uma regra de ouro para o homem. Seja na família, nas finanças e com Deus. O plantar e colher, né? Então eu, como cresci no Evangelho e vivi no Evangelho, eu associo esse êxito que eu tive na vida profissional a uma colheita. Desde pequenininho eu aprendi a ser fiel ao Senhor na questão profissional, quando a gente devolvia o dízimo, desde novo, eu era dizimista, era ofertante, ofertava na igreja, ofertava na vida das pessoas. E eu associo esse êxito que nós tivemos na área profissional como uma colheita. Na área que eu fazia, de petróleo, brasileiros não existiam que faziam aqui. Meu pai, ele trabalhou 20 anos numa companhia americana e aprendeu essa atividade, né? Ele aprendeu numa época em que o mundo estava aprendendo aquela atividade. E deteve esse conhecimento. Quando eu estava adolescentezinho, ele começou a expressar o desejo de montar de uma forma bem singela uma atividade assim no Brasil para fazer os serviços mais simples. E aí expressou esse sentimento, se dedicou a isso. Eu já vinha crescendo ali, minha mãe também sempre foi muito colada. E aí aconteceu, e nós começamos a executar uns serviços bem simples na área de petróleo, aqui no Brasil, aqui na Bahia. E aí Deus abriu uma oportunidade de nós começarmos a andar por outras áreas. E sempre muito pequeno, apertado, sem dinheiro, porque nessa atividade você precisa ter uma estrutura muito grande. Para você ter ideia, até hoje, nessa atividade no Brasil só tem 3 empresas que fazem, e no mundo não tem muitas não. Também são aí no máximo as 6 empresas no mundo que fazem essa atividade. Qual que é essa atividade? O que é que o senhor faz? O que é que o senhor fazia no petróleo? Essa atividade, chama-se intervenção em poços de petróleo, né? E você trabalha no poço em si, na formação, lá onde está o petróleo, né? Então entra aquelas sondas de perfuração, depois entra as sondas, chama sonda de completação, e elas equipam o poço, e o serviço que precisa ser feito no poço a gente faz. Trabalho arriscado, né? Chama-se operações especiais, né? Porque ninguém detém o conhecimento para isso. E aí a gente começou, ninguém acreditava, né, que algum brasileiro pudesse fazer isso. E de fato era quase que impossível alguém poder fazer isso no Brasil, porque todos os equipamentos vinham de fora, equipamentos muito caros mesmo, né? Não tinha nada menos de 1 milhão para você comprar, fora trazer, né? Caraca. Então
a gente começou a montar aqui mesmo e tal, e tinha que ser o mesmo padrão, tinha que ser a mesma excelência. Em 2002, Davizinho nasceu em 2003. Em 2002 eu fiz um teste numa companhia de petróleo no Rio Grande do Norte. E foi satisfatório. Em 2003, então eu fui passar uma temporada lá, e essa temporada levou quase 10 anos ali no Rio Grande do Norte. Mas eu já vinha trabalhando na área de petroquímica, polo petroquímico, indústrias, né? Com um serviço chamado Industrial Cleaning Service, serviço de limpeza industrial. E aí, na indústria, a gente começou a fazer muita coisa, e quando passamos petróleo em 2003, abrimos um pouco mão desse serviço industrial e fomos só petróleo. E aí, ninguém acreditava que ia dar certo, pensar que não, fizemos nosso primeiro contrato. E desse primeiro contrato foram surgindo os outros, foram surgindo outros, foram surgindo outros. Quando menos esperávamos, já estávamos em todas as áreas de petróleo do Brasil em terra, terrestre, né? Nós só não atuamos no Amazonas, mas o Amazonas ele é considerado como se fosse uma área marítima, porque lá o comportamento é o mesmo. Lá você não está no mar, mas você está em área que os equipamentos vão via helicóptero, não tem estrada, então por isso nós não chegamos a atuar lá. E aí fomos convidados por gerências da Petrobras para pedir para a gente não vender a empresa, para pedir para a gente continuar. Tivemos o apoio muito grande da Petrobras, o pessoal se empolgou com a empresa brasileira, então nos deu apoio de suporte, laboratórios para que a gente desenvolvesse produtos. E aí a gente foi vendo o agir de Deus. E fomos vendo que só Deus mesmo. Eu me lembro que uma vez eu fui assinar um relatório na Petrobras, e a companhia concorrente, passando por nós, aí a gente estava falando em fazer, comentamos em fazer uma operação das mais complexas, se não for a mais complexa, num poço de petróleo, que chama-se fraturamento hidráulico. Isso era tão impossível acontecer que o pessoal, quando passou pela gente, que ouviu comentar isso, deu muita risada da gente assim, tal, os concorrentes. E a gente entendeu aquilo ali, aquela risada dele. Mas em menos de um mês nós estávamos fazendo o primeiro fraturamento hidráulico. A empresa que chamava-se Cleanox, né? E todo mundo ficou surpreso. Quando a gente entrou nessa atividade, nós ficamos conhecidos no mundo de petróleo, né? Essa empresa ela foi conhecida no mundo inteiro. A Cleanox. Existe uma empresa nacional do Brasil, local do Brasil, que já está conseguindo fazer toda a atividade de serviços dessa área no poço de petróleo. A autoridade foi lá em cima, hein? Foi, e havia uma recompensa, né? Uma remuneração muito boa para isso. Ganhou dinheiro. Sim. Agora, a gente mergulhou de uma forma assim que, querendo fazer, né? Se nós fôssemos olhar para as condições financeiras, se nós fôssemos olhar para os recursos, nós não faríamos. Era improvável que aquilo pudesse acontecer. Nós não faríamos. Talvez se isso acontecesse hoje, é por isso que eu falo para você que eu tenho quase certeza que foi Deus. Se isso acontecesse hoje conosco, talvez eu não tivesse a coragem que eu tive antes de fazer. Só se Deus estivesse realmente... O senhor lembra a idade que o senhor tinha naquela época? 23 anos. 23 anos. 23 anos? Nessa atividade de petróleo, né? Mas na petroquímica eu comecei com 17 anos e meio. 23 anos, na igreja e milionário. Por que as pessoas não conseguem entender que é possível que você esteja na igreja, que você sirva a Deus, de fato, e que você ganhe dinheiro por isso? As pessoas, a gente acaba observando que as pessoas colocaram um padrão, teoricamente, hoje que a gente vê na sociedade, que ter dinheiro é ruim. Que as pessoas que têm dinheiro são pessoas más, são pessoas ruins, são pessoas que roubam, são pessoas que... provavelmente o que a gente vê no brasileiro hoje é essa crença de que, um exemplo,
pastor é ladrão, Uhum. pastor não pode ser empresário, e se o pastor tiver dinheiro, ele está fazendo algo ilícito. Qual é a visão que o senhor tem sobre isso hoje, de que quando as pessoas falam, se o senhor se apresenta hoje como pastor, se as pessoas ficam meio que desconfiadas, as pessoas ficam com o pé atrás, e se o senhor tiver um bom apartamento, eles acham que não é fruto do seu trabalho, é fruto do dinheiro que vem da igreja, dos dízimos, das ofertas. A gente vê hoje muitas pessoas relutantes a isso, né? A questão do dízimo e das ofertas. O que é que a igreja hoje, eu não vou dizer especificamente o senhor, mas o que é que o senhor acha que o evangelho fala sobre isso? O que é que a Bíblia fala sobre isso? De o pastor ter uma boa vida, de os filhos dos pastores estudar numa boa escola. Como que o senhor vê a igreja ser chique com esse novo movimento que as coisas estão acontecendo, né? Qual é a visão que o senhor tem sobre o dinheiro mesmo que circula dentro das igrejas? A primeira pergunta que você fez foi sobre essa questão do crente prosperar, ser próspero, né? Sim. Na verdade, é falta de conhecimento, é ignorância, porque as pessoas mais simples que eu conheci, as mais simples na alma, né, que eu conheci, foram pessoas que têm muito dinheiro, né? Pessoas assim extremamente simples, que sentavam comigo num restaurantezinho de beira de estrada para almoçar comigo ali, cadeira de madeira, muito simples. E pessoas que tinham muito dinheiro, né? O problema, essa cultura, Gabriel, ela não é mundial. Essa visão é nacional. É uma visão brasileira. Porque no mundo, se você vai nos Estados Unidos, que é um país cristão protestante, você vai ver as igrejas cheias de pessoas milionárias, pastores empresários. Aqui no Brasil, por nós termos vindo de um país, nós somos hoje um país cristão católico, não protestante, né? Então veio essa cultura forte de Portugal, e quando começou a surgir as igrejas protestantes, tinham que sobreviver. Então aqui no Brasil vivia de recurso, apesar de que toda igreja católica ela vive de recurso público, até, inclusive. Então tem essa visão ignorante do cristão próspero. Mas não é uma cultura mundial, não é assim no mundo, né? Fora do Brasil, você vai ver muita gente próspera dentro da igreja, e isso é muito comum, isso é muito natural. O dinheiro da igreja hoje. Hoje a gente precisa de dinheiro para tudo. Não se vive sem dinheiro, né? Por se taxar tanto sobre isso aqui no Brasil, a gente até fica com receio que não era para ter. Mas, por exemplo, a Bíblia fala do Velho Testamento. Você entregar as ofertas e você entregar as primícias aos pés dos apóstolos e dos sacerdotes. Então isso era extremamente biblicamente comum, os apóstolos, os sacerdotes usufruírem do melhor que tivesse das ofertas e das doações e dos dízimos. Levitas, quando a palavra do Senhor, o Velho Testamento, tempo da lei, fala de levitas, eles nem são contabilizados. Sacerdotes e levitas, aqueles da tribo de Levi, porque eles eram para Deus. Então, a herança deles era tudo que estava na igreja. Todos tinham direito à herança, eles não tinham direito à herança porque eles viviam daquilo que estava no reino da igreja. A tribo de Levi. No Novo Testamento também não é diferente. Por isso que eu estou falando para você que essa cultura ela é brasileira. No Novo Testamento você vai ver pessoas se comprometendo em ofertarem, dizimarem, que é o caso de Ananias e Safira, e por não cumprirem morrerem. Não morrerem porque Deus quis, morreram porque o sacerdote, os apóstolos que estavam ali declararam: vocês vão morrer porque vocês foram infiéis no dízimo da oferta. Então, isso é muito comum. Agora, eu particularmente, né, não vivo exclusivamente da igreja, porque a igreja ainda não tem recurso para manter um pastor com o nível de vida que eu tenho, né? Então eu ainda tenho, infelizmente, que trabalhar ou fazer alguma coisa ou ter algum recurso de fora
para me manter, mas eu acho que isso não é positivo. Eu acho que a igreja precisa sair dessa visão do Brasil, ir contra isso, ir para uma visão bíblica, e uma visão normal de todos os países do mundo onde tem igreja evangélica, né, de que os sacerdotes e a família sacerdotal, eles são imprescindíveis para a vida da igreja. O apóstolo Paulo falou sobre ser dispenseiro na vida das pessoas, e quando ele fala isso, ele diz: tomara que eles entendam isso, para que a gente tenha prazer em abençoar a vida deles. Né? Porque todas as pessoas que entram na igreja destruídas, arrasadas, acabadas, Deus transforma a vida delas através da vida da família sacerdotal. A voz de Deus, para todos que estão ali, tem o som da voz do sacerdote, ou do líder, ou dos... Então, é muito importante um pastor. Quando o Senhor Jesus pede a João que escreva às igrejas, né, ele chama de anjo. Escreva ao anjo da igreja tal, escreva ao anjo da igreja tal. Então veja, o pecado estava na igreja, mas ele se refere sempre ao anjo. Então, a gente precisa ter entendimento da responsabilidade que há sobre a vida de um líder, né? Da oportunidade que as pessoas têm ter ligação com o líder. Agora, graças a Deus, essa visão eu tenho enxergado que tem mudado, né? Hoje, até as pessoas que não vão para a igreja, existe já boa parte que dizima, que oferta. Mesmo fora da igreja? Mesmo fora da igreja. Pessoas que não pisam na igreja, mas já tem esse entendimento, né? Porque lá fora é assim, né? Lá fora, até amizades, você quer estar perto de alguém que possa te abençoar de uma certa forma. Se você não tem o que te oferecer, você não quer estar perto. E às vezes, para você fazer parte desse meio, você precisa retribuir. Porque lá fora é olho por olho, né? No reino, é dano que se recebe. Aí envolve a fé. Você precisa crer que você vai viver. E aí a pessoa vai vivendo, porque é verdade, porque é bíblico. E ele então para de falar besteira, passa a viver e passa a testemunhar. Então isso tem mudado. Graças a Deus. Ele passa a acreditar que é possível. Graças a Deus tem mudado a visão do mundo em relação a essa questão. Qual é o entendimento hoje que as igrejas protestantes, né, que a gente chama de igreja evangélica no Brasil, tem... A palavra não é bem essa, mas qual é o contrário, partindo do princípio que a igreja católica e a igreja protestante usam a mesma Bíblia, né? Qual é, assim, por que a igreja protestante hoje, se é assim que fala, não é que condene, a palavra não é essa, mas vai de contra ao catolicismo, partindo do princípio que é a religião, um movimento que é maior ainda no Brasil, né? O que o protestante biblicamente condena no catolicismo mesmo, para que as pessoas possam entender? Na verdade, qual é o erro da igreja católica, né? Na verdade, não é condenação, né? São práticas. Agora, o cristão, ele veio, a igreja protestante, ela veio da igreja romana, né? Ela saiu de lá. E saiu por discordâncias, né? Que é o não prezar pelo cumprimento da palavra na íntegra. Entende? Como assim? Fala um exemplo assim, pastor. Rapaz, existem algumas coisas que eles relaxam, se é que eu posso dizer, né? Por exemplo, idolatria, né? Adoração a imagens e esculturas. Por que isso que é errado, adorar a imagem? É porque a gente sabe que uma imagem e escultura, ela não tem poder de nada. Graças a Deus também, hoje eu vejo o Fábio de Mello e outros padres falando bastante sobre isso e contra isso, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Qual a visão que o senhor tem sobre, por exemplo, esses padres, partindo do princípio que a Igreja Católica tem aquela liturgia, aquela dogma, né? Por exemplo, o padre Fábio de Mello hoje, que é a gente pode falar um padre business, que ele está sempre na TV, que ele está sempre tudo. O que é que o senhor acha desse movimento dele? Eu acho positivo, porque existe um movimento carismático, né, católico hoje, que ele se assemelha bastante a nós. Bastante mesmo. Né? Eles já não vivem essa questão da idolatria, mas né, eu acredito que já tiraram santos, imagens de santos da igreja, eles mesmos já pregam sobre isso. Agora, ainda tem algumas questões da religiosidade que a gente discorda.
né? A questão do padre não poder casar, né? Essas coisinhas assim. Da constituição da família, né? E eles são poucas coisas em relação aos carismáticos. O católico tradicional apostólico romano, nós saímos de lá, né, e nós discordamos, hoje protestantes, da falta da valorização dos princípios da palavra na íntegra, né? Então, nós também somos católicos e apostólicos, só não somos romanos, né? Então, discordamos nesse ponto de vista do cumprimento, não só da Igreja Católica, mas de todos que não zelem pelo cumprimento do que está escrito, né? Então, o cristão, ele só faz errado se ele quiser, mas a gente tem a cultura bíblica como regra de fé, viver ali principalmente, né, o Evangelho a partir do Novo Testamento, desse tempo que a gente chama de neotestamentário, né, que tem Jesus como centro da nossa vida. Então Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nada pode entrar nisso aí. Então se a gente tira a visão e a direção de Jesus, coloca em outra pessoa ou em outra coisa, então a gente quebra o princípio primordial da palavra de Deus. Então é só isso que a gente discorda, né? Muitas vezes, apesar de todas as, vou dizer assim, vulgo, religiões falarem em Jesus, mas na verdade a gente observa que eles se voltam para outras situações, para outras coisas, e tem quem diga que todos os caminhos levam a Deus, né? E isso não é verdade, isso não é bíblico. A Bíblia diz que Jesus, ele é o único caminho. Foi Jesus que morreu por nós na cruz do Calvário. Então não foi a mãe dele, terrena, né? Nem o pai e nem os discípulos dele, nenhum desses, todos estão mortos, não podem nos ouvir, segundo a Bíblia, não podemos falar com eles. A palavra do Senhor diz que quando morre, né, segue-se o juízo. Então não há comunicação de mortos com vivos, de hipótese alguma, segundo a palavra. Aí, isso a gente está falando um pouquinho agora do espiritismo. Será que é não, isso, basicamente? No geral, né? Mas o espiritismo que prega essa questão de que o morto falou, né? Eles acreditam nisso, a gente respeita, mas a gente não acredita nisso porque tudo que a gente acredita ou não acredita está com base na palavra. Então o que a palavra diz, a gente acredita. A Bíblia não fala sobre o morto falar com o Não, a palavra do Senhor fala que não há mais comunicação, né? Não tem como de lá passar para cá, nem daqui passar para lá, de hipótese nenhuma. Então, seja qualquer que for a linha filosófica, ou a seita, ou a religião que discorde da palavra, a gente discorda dela respeitando, né? A questão de discordância, ponto de vista, e o nosso ponto de vista é com base na palavra, tendo Jesus como centro, sempre, e em toda a situação da nossa vida. Jesus, ele é o caminho, é ele que leva a Deus, foi ele que pagou os nossos pecados, foi por ele que nós hoje temos acesso, somos salvos. Entende? O centro é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o centro. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu queria levar agora para um movimento agora mais atual. Sim. A pandemia chegou e muitas pessoas falam que isso é o fim dos tempos. O pessoal fala que é Deus que colocou a pandemia na Terra. Outras pessoas defendem que é coisa do diabo, né? Outras pessoas falam que isso é normal mesmo. Qual é a visão que o senhor tem sobre essa pandemia que está levando tantas vidas, que está acabando com isso? É coisa de Deus? É coisa do diabo? O que é essa pandemia na visão evangélica, né? Qual é a visão que o senhor tem? Eu vou falar a minha visão, né? Porque cada pessoa, mesmo evangélico, pode ter uma visão diferente da minha. Sim. Mas a Bíblia diz o seguinte, que o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, todo mal que veio sobre a terra, eu creio assim, foi por causa do pecado do homem. Pandemia, enfermidades, doenças, pragas, tudo isso não era para existir se não houvesse o pecado. No momento em que o pecado entra
Então, a malignidade entra junto, a maldição entra junto, né? Então, nós sabemos que o mundo ele está rendido diante do pecado. Todas as nações do mundo. Umas mais que as outras, mas o mundo inteiro está rendido ao pecado e o Brasil, né? Há uma desobediência muito grande e a consequência é isso daí que vem sobre todo o mundo, vem sobre todas as nações. Mas se você olhar direitinho, essa é a minha visão, você vai ver que, de uma certa forma, também tem a ver com o cumprimento da palavra quando diz que precisava se cumprir algumas coisas para Jesus arrebatar a igreja. E pela Bíblia tudo já se cumpriu. Nós, como cristãos, como bons cristãos, ficamos alerta diante de tudo que se acontece. E para mim também, isso é um sinal também da volta de Jesus. Porque Jesus ele não morreu à toa. Jesus ele morreu com o propósito de salvar a humanidade. E essa pandemia, ela trouxe um despertar para a humanidade. Quando o homem se achava tão poderoso, né, detentor de tanta tecnologia e sabedoria, né, teve que se ajoelhar diante de um vírus. O vírus ele é mais fraco que uma bactéria, ele é mais fraco que um fungo, né? E ele conseguiu botar o mundo todo diante de seus pés, até que fossem achar vacina. Quanta gente não morreu, né? E com essa situação, as pessoas olharam para Deus. Aquele maluco que ficava gritando sobre o amor de Deus lá no meio da rua, aquelas pessoas que passavam e desprezavam, não desprezam mais. Hoje elas já olham, né, com outro olhar, porque se achavam todo poderoso, achavam o crente cafona, careta, né, coisas retrógradas que não eram mais para existir. Para que esse negócio de Deus, de igreja, de crente, de religião? Eu não preciso disso. Muitas dessas pessoas hoje estão na igreja, né? Estão reconhecendo que existe um ser superior que domina sobre tudo isso daí. Quando viram pessoas serem curadas de coronavírus, quando pediram oração para as igrejas, para os pastores. Então eu vejo também como um sinal da volta de Jesus, porque a morte de Jesus não foi à toa, e Jesus ama a humanidade, Deus ama a humanidade, Jesus morreu pela humanidade, para salvar a humanidade. E eu vejo isso aqui como um despertar para que a humanidade seja impactada, né, e seja salva, muitas pessoas sejam salvas. O Senhor transforma a maldição em bênção, né? E todo esse tempo aí que aconteceu, com tanta maldição que aconteceu, repito, pelo salário do pecado, então eu creio que Deus também aproveita essa oportunidade agora para que muitas pessoas saiam do erro, do engano, da perdição, da idolatria, da falta de crença, quando estão enterrando seus entes queridos, e estão sentindo ali aquela dor na alma e vendo o mundo se render. Então eu creio que muita gente, o próprio mundo, as próprias pessoas que não têm compromisso com Deus, hoje elas estão pregando o Evangelho de Deus, falando só Deus. Médicos estão dizendo, se você tem fé, ore, peça ao seu Deus, né? Então, é a minha visão, né? Eu não vou dizer para você que foi Deus que castigou, né? Mas a gente sabe que nosso Deus ele é um Deus justo. É um Deus que lhe dá a oportunidade de você fazer a coisa certa. E se você quiser, ele não vai te obrigar a você não fazer a coisa errada, mas ele te aconselha, faça a coisa certa. Ele disse, coloco diante de vós a bênção e a maldição. Coloco diante de vós a vida e a morte. Eles tomam o céu como testemunha, né? Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a bênção. Então, quem criou a maldição foi Deus. Mas Deus não quis amaldiçoar ninguém. Ele colocou para o homem a bênção e a maldição. E o salário do pecado é a morte, né? Então, quando a pessoa decide fazer a coisa errada, então, a maldição que Deus criou para o diabo, para os demônios e para os desobedientes, a pessoa adere àquilo dali. Né? Pergunta, dúvida. Depressão é problema espiritual? É problema de doença mesmo? Por que eu estou perguntando isso? A gente vê hoje
muitos pastores, de um modo geral, falando que a pessoa que tem depressão, ela é falta de Deus. Isso é verdade ou isso é mentira? Não necessariamente. Hum. Existe a depressão vinda, né, de uma enfermidade. E existe a depressão que vem de opressão. Tá certo? Então são dois tipos de depressão, teoricamente. Sim. Fala um pouco mais sobre isso aí, pastor. Qualquer enfermidade na vida de uma pessoa, ela pode vir de uma forma natural e ela pode vir de uma forma espiritual. Qualquer enfermidade. E a depressão, ela é uma enfermidade. Porém, a depressão, ela é uma enfermidade mental. E há muito mais facilidade de vir por uma opressão. Se você der lugar, então a palavra do Senhor diz que nós temos um inimigo que anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, se a gente dá lugar, esse inimigo, ele se espalha. E cada pessoa tem uma forma de se comportar, ela diante das situações adversas da sua vida. Pode um crente pegar uma depressão por uma enfermidade natural? Pode. Eu comecei a estudar psicologia, um curso muito interessante, eu aprendi muita coisa lá como crente. Então você pode adquirir uma enfermidade dessa por uma opressão. Por exemplo, uma pessoa que ela sabe que está fazendo uma coisa errada, ela está desobedecendo a palavra de Deus. Você tem o acusador, que chama-se Satanás, e você tem a sua mente, que conhece a coisa certa, e que sabe que você está fazendo a coisa errada e que ela também vai te condenar. Se você vê muitas pessoas que tentaram se suicidar, foi por causa de situações que estavam vivendo erradas, e queria dar um ponto final naquele problema, porque a própria mente condenava, como também a opressão maligna, porque a gente deu lugar, porque pecou, então o diabo ele já entra mesmo para destruir a pessoa, porque o papel do diabo é matar, roubar e destruir. Então essa pessoa, ela era tentada ali a tirar a vida, e graças a Deus não tirou, e ela dá esse testemunho hoje. Várias pessoas que tentaram tirar a vida, foi aquela vozinha lá muitas vezes é a vozinha do diabo, mas muitas vezes é a vozinha da sua própria mente. E tem gente que não suporta isso, e ela entra como é que eu posso dizer? Meu carro quebrou essa semana. Eu estava vindo da congregação de Camaçari, e aí ele acendeu uma luz no painel, e ele é um carro automático, e ele não passou mais marcha. Ficou numa marcha até em casa. Aí eu perguntei para o técnico o que era aquilo. Ele disse, é o modo de segurança. Então a pessoa ela entra no modo de segurança. E que ela quer fazer o quê? Ela quer se isolar. É o modo de segurança. Ela quer não conversar com ninguém. E aí a depressão começa a se instalar. Ela começa a morrer por dentro. E ela quer ficar no quarto escuro, quer ficar sozinha, ela não quer comer, ela não quer mais viver. Até morrer. Então a depressão ela é a doença do século, por causa do acúmulo de tantas coisas que nós temos visto aí, de tantas decepções, de tantas frustrações no mundo, de tantas destruições, acidentes, depreciação do modelo do mundo que Deus deixou, modelo de família. Então são tantos choques que a humanidade tem tomado, que por isso tem se tornado a doença do século. Porque hoje, se você perde a visão da palavra, você perde o padrão do que você conheceu na sua vida toda. Aquilo que seus avós falaram para você já não tem mais valor. E agora? Será que o que meu avô, minha avó me ensinou para meus pais, está certo ou está errado? Mas quem está falando que está certo é uma pessoa que é, entre aspas, um modelo para o mundo. É um milionário, é um apresentador de televisão, é uma pessoa, é um cantor, é um super influente, que diz que você pode sim ter tal comportamento como homem ou como mulher. E aí, se você perde os olhos da palavra e você teve um ensinamento, então você vai entrar em conflito, aí entra no modo de segurança, e esse modo de segurança ele é negativo, porque você não tem a palavra para te instruir. Então, a depressão ela vem por duas portas. Ela vem de forma natural, pode sim acontecer, pelas suas informações, pela sua bagagem de formação. E ela às vezes pode a pessoa perde um opressão. parente querido, um filho de Covid, por exemplo, uma mãe não estava esperando.
É bem provável que, se não tiver um entendimento, falando de uma pessoa normal, Uhum. entre em depressão pela perda do filho, fique triste e Claro, tudo. claro, E claro, aí com acontece. Aí é certeza. que a gente fala de forma natural. Uhum. Não pecou, não teve erro, Isso. mas aí ela vai entrando numa profunda tristeza, né? Mesmo o cristão, se ele não manutenir a sua alma em Deus e na palavra, né, ele pode passar por uma depressão. Nós tivemos caso aí de ver pastores se suicidarem, né? Muitas vezes o pastor ele acaba pecando quando ele abre mão de priorizar sua família. O exercício, né, a dinâmica natural de todo ser humano, ela precisa estar na vida de qualquer pessoa, seja pastor ou não. E às vezes o pastor cuida do filho dos outros, mas não cuida do filho dele em casa. Aí muitas vezes você vai ver um filho de pastor usando drogas. Aí o que é que justifica aquilo, né? Então, sabe por que é mais fácil cuidar dos outros e não cuidar dos seus? Será que é isso? Não, é uma falta de programação. E a igreja evangélica, ela também veio numa linha muito depreciativa, que herdou da igreja romana, onde o pastor era o tudo da igreja. E não é assim que a palavra do Senhor nos ensina. A palavra do Senhor fala sobre discipulado. Então, na verdade, Jesus ele estava diante de uma multidão e ele falou: eu tenho pena desse povo porque ele não tem pastores. Mas estavam com Jesus. Jesus diz isso. Por quê? Jesus era pastor só de 12. Então, o pastor às vezes não sabe separar isso, né? As esposas dos pastores, nada contra quem pensa diferente, mas eu acho que a unção ela é a mesma quando você se torna um. O Senhor fala sobre o casamento, você se torna um com aquela pessoa. Então, a unção que está sobre o pastor está sobre a esposa do pastor. Então, toda esposa de pastor, para mim, precisa ser uma pastora. Então, o pastor, ele bate a bola com a esposa. Não precisa você atender mulheres, por exemplo. Quantos casamentos de pastores foram destruídos? Porque o pastor fragilizado recebe no seu gabinete uma mulher fragilizada também, onde acontece um sentimento ali por falta de vigilância e acaba o ministério, acaba... Então... Acontece muito, pastor. Acontece. Então, hoje, essa visão também tem sido mudada. Então, os pastores, as esposas de pastores hoje são pastoras, né? Elas aconselham mulheres, os pastores aconselham homens. As igrejas hoje têm vivido um modelo discipulado, onde o pastor ministra uma equipe, onde a equipe ministra outra equipe, e assim toda a igreja é ministrada, sem precisar sobrecarregar os pastores. Então, eu vi pastores se suicidarem na Igreja Batista, né? A Igreja Batista em Serrinha mesmo. Aconteceu recentemente esse caso, né? E pode ser por uma enfermidade também, natural. Agora, nós servimos a um Deus que cura toda e qualquer enfermidade. Então, Deus ele pode curar uma depressão natural, foi adquirida de forma natural, e pode curar uma AIDS, pode curar uma gripe, pode curar uma depressão que está debaixo de uma opressão. Então nós temos um Deus que cura toda e qualquer enfermidade, mas nós entendemos dessa forma, que existe sim depressão, tanto pela porta espiritual, como pela porta natural. Olha aí. Filho de pastor é pastor? Não só filho de pastor é pastor, como todo crente é um pastor. Eu tenho essa visão. E eu sei também que muita gente discorda disso. Mas porque no modelo bíblico, um pastor é aquela pessoa que tem uma varinha na mão e que leva uma ovelhinha para beber água e para comer capim. Então, como a obrigação de todo cristão é fazer isso, cuidar de alguém, então essa unção pastoral está sobre todas as pessoas que servem a Jesus. Porém, existe o pastor eclesiástico, pastor da igreja. Ele não é só um pastor de vidas, mas ele é um pastor e ele precisa gerenciar a igreja. Ele precisa administrar a igreja, né? Ele precisa administrar os ministérios, ele precisa administrar as organizações. Então existe essa diferença do pastor da rua, que são todos os cristãos, e o pastor eclesiástico, que ele é um gestor, né? Então essa chamada ela é diferenciada, sim. É uma chamada diferenciada porque ele tem um papel visionário, de deliberação de ministérios, de encaminhamento de pessoas, né? E aí o filho do pastor ele aprende muita coisa, mas muitos filhos de pastor hoje não gostam dessa comparação e até são avessos a isso por causa do próprio pai,
né, que acabava misturando as coisas e trazendo coisas negativas para dentro de casa, né? E eu acho que tudo precisa ser dito, mas por porções, né? Entendi. Então, É uma... porções de realismo na época certa. O meu filho, por exemplo, ele não tem nenhum problema com isso. Ele tem até prazer em fazer a obra e ele já se reconhece como um pastor, cuidando de vidas, né? Apesar de não ser ainda derramado óleo sobre a cabeça dele, mas ele aceita, minha filha também, porque a gente sempre teve muito prazer em fazer a obra e Deus nos deu sabedoria em entregar as porções de realismo na hora certa. Olha aí. É importante, viu? Vou falar uma coisa pro senhor. Como é essas questões que a gente observa hoje, empresários que quebram financeiramente e aí quando a Bíblia fala que onde está o seu coração, ali está o seu tesouro, né? Uhum. Como é isso, qual é a forma que o senhor usa para convencer um empresário de que dinheiro não é exatamente aquilo? Por exemplo, porque como é que eu quero chegar nesse ponto? Deus as pessoas não veem. Uhum. Deus não é uma matéria, é um espírito, né? Uhum. E o que a gente sabe aí que todo mundo vê. Qual é a forma que o senhor tem de... Não estou falando de convencer a palavra nessa, mas de mostrar pro cara que exatamente não é aquilo que ele enxerga, que aquilo é só um fim. Aquele cara que é muito... A Bíblia fala que existe um Deus, né? Que urge o dinheiro. Como é que o senhor... Qual é a didática que o senhor tem para mostrar pro cara que o dinheiro não é isso tudo? Eu não sei se você está se referindo a um cristão ou a quem não é cristão. A quem não é cristão. A quem não é cristão. Olha, hoje todo mundo Dentro sabe... da igreja tem também esse tipo de gente? Tem. Na verdade, Gabriel, todo mundo sabe que o amor a dinheiro é maléfico. Todo ser humano sabe, porque todo mundo já teve uma experiência na família de um parente que ele perdeu porque ficou rico e o dinheiro não foi positivo, foi negativo. Todo mundo que tem dinheiro sabe o quanto sofre por se preocupar com dinheiro, né? Eu, por exemplo, eu só fui empresário minha vida toda e eu não indico isso para meu filho, né? Eu não indico que meu filho seja empresário, porque empresário, ele é quem mais trabalha dentro de uma empresa. Todo mundo pode tirar férias, todo mundo pode ir passear, todo mundo pode dizer assim, hoje eu não vou trabalhar, me dê aí um atestado, porque eu vou ficar uma semana em casa. O único que não pode fazer isso é o empresário, tem que trabalhar doente, tem que... Então assim, quanto que é prejudicial a pessoa ter apego a isso? E todo mundo trabalha para um dia não precisar fazer isso. Só que alguns teimam em fazer, né? Tem experiência, tá aí todo mundo para dizer, mas aí teimam em fazer e aí o Senhor Jesus falou para o apóstolo Paulo falou para Timóteo, foge do dinheiro. Jesus falou que o amor ao dinheiro é a raiz, o apóstolo Paulo disse, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus disse assim, aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Não tem como servir a dois senhores. Ele coloca o dinheiro como um Deus e de fato né? Porque existem questões perceptíveis que passa a viver uma pessoa que passa a ser dominada pelo dinheiro. Ela de fato muda, o amor vai embora, o brilho vai embora, a beleza vai embora, né? Agora, é totalmente possível uma pessoa ser muito próspera e ter muito dinheiro e ser a mesma pessoa. É possível também, né? A pessoa ser simples, a pessoa ser tranquila, a pessoa ser feliz verdadeiramente, desde que aquele dinheiro, e isso tem que ser administrado por cada um, não esteja no seu coração propriamente dito, que você seja livre disso. Tenha o Senhor como o Senhor da sua vida. Eu me lembro de uma passagem que Davi, ele foi buscar a arca. Davi era um rei de Israel, muito rico, muito próspero, e ele foi buscar a arca porque ele queria que a presença de Deus estivesse no seu reinado, e a arca foi roubada. Passou um tempo fora. E quando ele veio ali, a gente consegue enxergar isso que eu estou te falando. A Bíblia diz que ele tira as suas vestes, ele fica nu. Não nu na íntegra, mas ele fica com vestes comuns. E aquilo era muito ridículo para um rei. E a sua própria mulher diz, estou com vergonha de você, porque você tá nu. Aí ele falou, eu não estou nu diante dos homens, eu estou nu diante do meu Deus. Tipo assim, eu não estou preocupado
A minha prioridade, o meu coração não está nisso. Deus está aqui. Eu estou preocupado com isso. A minha alegria agora é essa. Eu estou parando tudo. Eu estou tirando até a minha capa de rei. Nesse momento eu não sou mais rei. Eu estou diante do Rei dos Reis. Então, o milionário, o cristão, ele precisa ter esse entendimento, né? Que Jesus, ele precisa estar, Deus, ele precisa estar em primeiro lugar na sua vida, a ponto dele ter esse comportamento, né? Entender de que a prosperidade quem trouxe foi Deus para a vida dele. E a palavra do Senhor fala sobre ser fiel no pouco, né? Tem muita gente, Gabriel, que não tem dinheiro, mas que tem o coração no dinheiro. Que é o contrário. São pessoas que não são prósperas, não são ricas, mas que são super apegadas a dinheiro, né? Tem nada a ver com riqueza ou pobreza, né? Não, aí nunca a prosperidade vem. Nunca a prosperidade vem. E a prosperidade, ela tem a ver com dinheiro, sim, claro, porque a gente precisa viver bem, precisa de dinheiro. Mas não necessariamente que você seja uma pessoa que tenha muito dinheiro. Porque prosperidade é você ter aquilo que você precisa. Salomão falou isso. Ele disse que ele adquiriu tudo que os olhos dele pôde ver. Foi a pessoa mais rica da terra. Ele disse que tudo era vaidade, né? Tipo assim, não precisava nem eu ter tudo isso. Eu tive, mas hoje eu vejo que eu não precisava disso para viver. Eu tive uma experiência dessa também. Quando eu saí daqui da Bahia, eu abri mão de uma célula de mais de 20 pessoas, eu e a pastora. E aí nós vivemos tudo que nós vivemos. E eu sei que foi Deus que me tirou daqui. E eu sei que foi Deus que nos levou para todos os lugares que nós fomos. E aí eu voltei para a Bahia, né? Abrimos um ministério, eu sou pastor. E teve um dia que eu pensei assim. Eu disse, olha, rodei isso tudo, mas eu não precisava fazer nada disso, porque para mim, a alegria de você servir a Cristo, bastava eu estar onde eu estou hoje. Então, assim, eu não desobedeci a Deus, né? Eu sei que foi Deus que fez tudo isso, mas a gente precisa ter o coração desse jeito. A gente precisa priorizar aquilo que de fato tem mais valor. Quando a palavra do Senhor diz que uma vida ela vale mais que o mundo inteiro, né? Quando aquele jovem rico quer seguir a Jesus, Jesus sabia o coração dele. E aí Jesus toca na ferida. Ele disse, Senhor, eu já sou guardador da lei, eu já, né, sigo todos os princípios. O que eu preciso fazer mais para te seguir? Aí o Senhor sabia qual era o problema dele. Ele disse, vende tudo que tem, dá para os pobres, né? Porque o Senhor sabia qual era o problema daquele jovem. Não era ele saber tudo. O problema dele era o apego ao dinheiro. E a Bíblia diz que não tem como a gente servir, não tem como a gente servir a dois senhores. Como que é isso? Como que é isso? Não tem como você ser um adorador do dinheiro, né? Mergulhar de cabeça, sacrificar coisas de maior valor, tipo família, tipo a sua célula, tipo o seu momento com Deus, e servir a Deus. Isso também não está querendo dizer que você tem que largar tudo para Não, você servir a Deus, não, né? você pode ser um milionário, mas um milionário cristão, ele é diferente. Dá um exemplo de um milionário que vive isso. Ele é um adorador do Senhor. Não, uma pessoa que o senhor conheça, assim, não precisa falar o nome não, mas uma pessoa que você... pessoas que muita gente conhece. Existe um homem que ele é uma referência no mundo, o dono da Colgate. Ele é Da pasta de dente, né? Ele é um patrocinador da obra. Ele tem um exemplo muito forte na questão do dizimar, porque no testemunho dele ele fala que ele chegou a dizimar 90% do seu faturamento, né? Desafiando mesmo o reino. E Deus fez ele viver com 10% com a empresa dele. Ele entregava 90%. Isso aí extrapola a lógica, porque não é possível. E ele viveu, né? E ele entregou tudo na mão de Deus, quis parar, aí foi amparado e aconselhado por pastores. Tem um homem americano também por nome Mike Murdock. Ele é um empresário e ele também larga tudo, vai fazer a obra. Ele precisa ser responsável com a empresa dele, mas ele precisa priorizar o reino. Então ele se estrutura para não comprometer o principal, né? Então aquilo que toma mais tempo dele, ele se organiza, porque ele tem uma prioridade. Ele é um empresário e ele, como cristão, ele precisa ser um empresário modelo. Olha aí. Né? Se ele é um empresário, e eu vejo até também, Gabriel, da seguinte forma: tudo na vida da pessoa que serve a Cristo, e se ele tem o coração no centro da vontade de Deus, tudo que acontece na vida dele se torna um ministério.
um ministério. Uma vez um pastor amigo meu, eu perguntei para ele, pastor, o senhor tem escola aqui na sua igreja, não é? Ele fez, tem. Eu vi, o que é que você acha de eu abrir lá? Ele falou, se for um ministério, ou seja, se você não quiser ganhar dinheiro com isso, se for para abençoar vidas e para cuidar de vidas, pode abrir. Mas tem que ser algo em você, o ministério da sua vida. Aí eu vejo assim na política, né? E eu vejo assim no empresariado também. Né? O Malimari hoje, né? Um exemplo, que eu estou aqui, do tempo que você está conosco, eu tenho visto hoje você empregando irmãos. Sim. E é uma prioridade até sua fazer Sim. isso. Eu tenho visto investir no reino. Já vi você largar tudo, sair de Aracaju para vir para um Sim. culto. Então, ter a prioridade do reino, ser responsável com aquilo que Deus lhe deu para você fazer, né? Mas ter Deus como prioridade, a ponto de, se Deus mandar você parar tudo, você está disponível para fazer isso, entende? Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor aqui, que é polêmica. Diga. Como é, por exemplo, um ensinamento mesmo que eu queria que o senhor passasse para quem vai assistir a gente aí no Brasil? As pessoas falam, eu falo isso até como... Hoje já vivo essas experiências, né? Já sei, mas tem muita gente que quer saber disso. Quando a pessoa fala como é ouvir a voz de Deus, o que é a voz de Deus? Que a gente ouve muita gente falando, Deus falou comigo, Deus me disse isso. Como que é isso, pastor? Como que é? Como é que a pessoa sabe que é Deus que está falando com ele? Como é isso? E eu quero entrar nesse tema, depois eu quero entrar só num outro tema que é importante também, para não... Senão eu vou ficar aqui até 20 horas, e eu sei que o senhor é corrido mesmo, disponibilizou essa agenda aqui para poder fazer isso, mas como é que a pessoa que não sabe, realmente não sabe, foi quem que falou comigo? Acho que o senhor deve ter essas experiências, né? Pastor, será que foi Deus que falou comigo? É de Deus? Como é isso? Ó, a voz de Deus tem várias formas de chegar até nós. Certo. Eu costumo dizer que a melhor forma da gente ouvir a voz de Deus é na palavra. Se a gente tem o costume de ler a Bíblia, se você conhece a Bíblia, já leu muito a Bíblia está dentro de você, e a Bíblia é a própria voz de Deus. Então, geralmente, você vai ter uma impressão dentro de você, que de repente parece com a sua própria voz, mas que é a voz de Deus falando com você, te direcionando. A voz de Deus, ela nunca contraria a Bíblia. Então, já é uma dica para você saber se é de Deus ou não. Entendi. Se ela está amparada pela palavra, é voz de Deus. Por exemplo, chega alguém que a gente sabe que no meio das igrejas, não vou falar só pentecostal, mas no meio das igrejas, acontece muito da pessoa vir profetizar, que esse termo não é nem correto, né? Porque profecia é mensagem, é pregação da palavra. Mas a pessoa vem profetizar na vida de outro, e o certo seria titular como uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria que a pessoa teve sobre uma outra pessoa. Profetizar virou tipo uma palavra comercial. Vai profetizar, e se aquela palavra que ela traz para você é uma palavra que vai de encontro à palavra de Deus, você já sabe que não é de Deus. Entendi. Né? Por exemplo, eu já ouvi falar de pessoas que profetizaram para outro, tipo, você tem que largar essa pessoa que está com você. Você é casado com a pessoa, é um exemplo que eu estou dando, e aí chega alguém dizendo Já aconteceu isso comigo. que é a voz de Deus, e você precisa largar aquela pessoa e casar com outra. Aquela pessoa. Então, a Bíblia não fala sobre divórcio, ou melhor, ela é contra o divórcio. Então você já sabe que aquilo ali não é de Deus. Tem gente que... Se você conhece a palavra. Tem gente que se envolve com mulher casada. Sim. E diz que foi Deus que mandou, né? Pois é. Então a gente sabe que isso daí não foi Deus, né? Não é Deus. E a Bíblia fala sobre o inimigo de nossas almas se disfarçar até de anjo de luz para trazer confusão e a você. Então a gente precisa conhecer a palavra. Mas Deus, ele pode falar através de uma pessoa, Deus, ele pode falar através de uma mensagem, Deus, ele pode falar através de um ímpio, Deus, ele pode falar através da sua palavra, Deus, ele pode falar com você pessoalmente. Porque tem gente que fala assim, Deus confirmou isso. A pessoa estava sentindo, outra pessoa aí confirma aquilo que ela estava sentindo. Geralmente, quando Deus traz uma palavra de conhecimento, sabedoria, que a gente chama uma profecia, geralmente é para confirmar aquilo que você já sabe. Entendi. É aquilo que Deus já te falou de uma certa forma. Está martelando no seu coração. Geralmente, tá certo? Vem para confirmar. Mas também acontece de trazer uma revelação. Algo que você não sabia.
Por exemplo, Deus traz uma palavra de conhecimento e sabedoria que você não pode passar ali naquela rua, porque ali você vai morrer. Ali existe uma espreita para você. Você não sabia disso, mas Deus te falou isso para que você não passe ali e para que você tenha um livramento. Existe. Mas geralmente essas profecias vêm para confirmar aquilo que Deus já está trabalhando no nosso coração. Olha, Deus manda te dizer, né, isso. Aí você quebranta ali, porque você sabe que Deus já estava trabalhando isso. Entendi. De repente você estava resistindo. Né? Então vem para confirmar. Mas Deus ele fala de várias formas. Eu gosto de dar um testemunho que nós, quando abrimos o ministério, que eu tive a chamada, né? E a chamada não foi só para mim, foi para a pastora, e hoje isso tem se confirmado a cada dia, que desde o dia que ela aceitou ser consagrada ao ministério, Deus vem confirmando isso, usando tremendamente, abençoando a vida de muitas pessoas. Mas ela resistiu mais do que eu. E ela falou para mim, olha, eu não vou ser consagrada pastora. Eu te apoio em tudo, mas eu não vou ser consagrada. Eu não quero. Você pode ir. E aí a gente foi para a igreja, e ela relutando com isso, eu não aceitava, dizendo, não, você tem que ir, porque a unção é para os dois, é mesmo. Ela começou a limpar o templo no dia do primeiro culto. E aí entrou um cachorrinho dentro do templo, correndo assim, e 2 pessoas correndo atrás. E a gente observou na fala do rapaz que era um homossexual. E aquele rapaz que entrou correndo atrás do cachorrinho, né? E a gente, como crente, a gente vai imaginar que Deus vai usar um homossexual para falar com o crente? Não. Na nossa cabeça a gente vai até discriminar muitas vezes, né? Isso. Porque é uma pessoa que está fora do cumprimento da palavra. E aí aquele rapaz olhou para a pastora e disse assim, pegando o cachorrinho lá dentro, o que é que vai ser aqui? Aí ela disse, aqui vai ser uma igreja. Aí ele disse assim, eu estou todo arrepiado. E aí ele falou assim, olha, isso aqui vai crescer muito. Isso aqui vai transformar a vida de muitas pessoas. Eu não lembro as palavras certas, mas ele falou com ela, sobre ela aceitar a chamada de Deus, sem ele saber de nada. E ali ela recebeu a chamada de Deus, através de Deus falar na boca de um homem homossexual que estava desobedecendo a palavra. E se fosse um crente que falasse aquilo para ela, talvez ela não recebesse. Então, Deus ele tem várias formas de falar. Olha aí. Eu tô te falando. E aí eu tô te falando, o que é que Deus falou para ela ali? Aquilo que ela já sabia e estava relutando, né? Entendi. Veio confirmar aquilo que ela já sabia e veio através da boca de uma pessoa menos provável, né? Então Deus faz como ele quer, ele fala como ele quer. Deixa eu perguntar aqui para poder finalizar o senhor. Como essa transição não, né? Não é a mudança, mas como é essa adaptação agora ao marketing digital? Como é que o senhor vê isso? Porque geralmente a gente vê muitas pessoas, né? Da geração X, geração né, Z, sei lá qual é a geração. Mas pessoas, num processo que não vivenciaram isso, agora precisam se adaptar. Né? A pandemia veio para isso. Como é que o senhor está vivendo isso? Como é que você está enxergando isso? Gabriel, eu me dei ao luxo de não me adaptar antes. Me acomodei. Mas eu sou totalmente favorável. Eu acho que é necessário. Eu acho que chegou essa realidade. E quem não se adequar vai sofrer. Porque é uma realidade necessária e independe de idade. Porque o que acontece com a gente geralmente? A gente se permite se tornar velho e não se adaptar às coisas novas. Mas todo mundo pode se adaptar às coisas novas, né? E pode viver coisas novas. Então hoje, se você não se enquadra nessa realidade, você vai deixar de passar o que Deus quer. Porque a internet está aí, muita gente hoje é voltado para isso. O marketing, a divulgação. E a gente, quando não faz isso, a gente até peca. Porque a gente deixa de alcançar algumas pessoas que estão nessa realidade, Sim. nesse raio. Né? Então eu acho que é necessário. Eu ainda estou um pouco relaxado, porque eu tenho bons suportes, Sim. né, perto de mim, então me apoio nesses suportes. Mas devagarzinho eu estou chegando lá, já estou fazendo live, já tem. A pandemia toda eu fiz live, né? E hoje eu estou chegando mais para perto dessa realidade. Do digital. Do digital, online, exatamente. Acho totalmente favorável, sou totalmente favorável, acho totalmente necessário. É uma ferramenta de Deus.
fazer um lançamento do Pastor Davi, né? Pode lançar. Eu queria que, para finalizar, que o senhor deixasse uma mensagem, né, para as pessoas que realmente ainda não... Eu quero uma mensagem específica para as pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam no poder de Deus, né? E é óbvio que aqui a gente não precisa convencer ninguém. Eu tenho essa questão comigo. Eu não preciso convencer de que Deus é bom. Você só precisa experimentar, né? Fazer com que as pessoas sintam isso. E se essa mensagem pudesse ser vista no mundo todo, com a tradução do mundo, né? O que é que o senhor deixaria realmente para poder as pessoas internalizarem isso, que elas pudessem meditar nessa palavra? Qual é a mensagem que o senhor deixa para as pessoas? Hoje pregar evangelho é muito fácil, porque o mundo está crescendo intelectualmente, né? E hoje é burrice não crer em Deus. Burrice não crer em Deus. Porque os inteligentes hoje todos tá se tornando até moda, pessoas que detêm um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de recurso, se tornar crente, né? Então hoje artista de televisão, tá todo mundo se tornando crente. Por quê? Famosos, está se tornando crente, está pedindo culto, está participando de célula, é roqueiro, é bandas, todo mundo está virando crente. O que está acontecendo? Conhecimento. Que a falta de conhecimento, ela bota você dentro de uma jaula, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então ela traz aprisionamento, ela traz morte, a ignorância, né? Tem gente que não toma remédio porque pensa que morre, não toma vacina porque diz que vai morrer. O que é isso? Ignorância. Então hoje está mais fácil pregar o evangelho. O que eu quero dizer para vocês? Olhe para as pessoas mais nobres da terra. As pessoas mais nobres da terra. Pode olhar. Você vai ver que são pessoas que são nobres porque servem a Deus. E a nobreza vem para nós, né? E hoje, quando eu vejo pessoas que experimentam o Senhor, Ele nos dá a possibilidade da gente experimentar dele numa questão, por exemplo, que era um tabu muito grande, no dízimo. Ele diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois façam prova de mim. Você nunca vai ver uma pessoa que foi dizimista e deixou de ser. Porque ela experimentou da ação de Deus. Não volta mais. Se ela deixar de ser, ela sabe que ela está debaixo de desobediência e ela quer voltar. Você nunca vai ver uma pessoa que conheceu a Deus verdadeiramente e deixar de servir a Deus. É por isso que a gente fala que não há ex-crente. Ele pode estar lá fora, mas ele sabe que está desobedecendo e ele diz para você assim: eu quero voltar. Eu estou com maior vergonha. Porque ele conheceu. Então é isso. Agora, Deus, ele não obriga você a fazer nada. Deus, ele não vai te obrigar de jamais. Mas no momento em que você experimentar Deus, então você vai viver uma libertação onde você vai poder passar a dizer sim e não. Vou ou não vou. Você vai poder fazer o que você quiser a partir do momento em que você tem Deus. Quando nós não temos Deus, nós ficamos presos e a gente até quer falar sim e não, mas a gente não tem forças para fazer isso. A gente não tem estrutura para poder dizer assim: eu não vou pecar, eu não vou fazer. Porque a gente está debaixo de uma regência de ignorância, de prisão, de cegueira. Então, experimentem Deus. Experimente Deus. Experimentem Deus. E para chegar a Deus é necessário apenas uma coisa: reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, né? Como o caminho, como a verdade e como a vida. Então, aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, você pode fazer uma oração agora, com essas palavras apenas, dizendo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas suas mãos. E a partir de hoje, o Senhor será o meu Deus. Não mais Maomé, não mais Buda, não mais santos, mas o Senhor Jesus vai ser o único Deus da minha vida. A palavra de Deus diz que quando nós fazemos isso, então o Senhor Espírito Santo, ele passa a habitar dentro de nós. E a partir desse momento a gente começa a experimentar Deus. É necessário fazer isso. Você pode fazer isso agora, na sua casa. Você pode ir a uma igreja evangélica e fazer isso, entregar sua vida a Jesus. Experimente.
Faça um teste antes de você tomar a última atitude, de repente, que ia dar fim nos seus problemas, entre aspas, né? E o pior de tudo é a gente morrer sem ter Jesus. Como nós conversamos aqui no início, a palavra do Senhor diz que a Bíblia diz que morreu, segue-se o juízo. E a Bíblia diz que a pessoa que morre sem confessar a Jesus, sem entregar a sua vida a Jesus, ele vai para uma morte eterna, que é o inferno. E quem aceita Jesus, então, ele sai daqui para uma vida eterna e vida de verdade. Então fica essa mensagem, fica essa oportunidade. Foi um prazer para mim poder estar aqui. Conte comigo sempre que precisarem. Tá certo? Muito bom a gente poder compartilhar dos dois lados, né? É saber que é possível você ser crente. Acho que é a maior lição que fica, né? É possível você servir a Deus, é possível você ter uma vida financeira estabilizada, é possível que você tenha a família alinhada, é possível que você seja uma pessoa honesta, é possível ser isso tudo, né? É impossível você ter felicidade ou ter êxito na família ou ter êxito em qualquer outra área da sua vida se Jesus não estiver com você. Você se engana um tempo, mas depois você percebe. E tem uma coisa que as pessoas falam comigo hoje, que é muito interessante. Quem vem do mundo, que a gente fala do mundo secular, experimenta de muitas coisas. Muitas experiências. E a época é boa. Porque você não precisa ser hipócrita para dizer, por exemplo, quem gosta muito de carnaval, não tem como dizer que o carnaval, quando ela está naquele momento, é algo ruim. E aí as pessoas falam comigo assim: Gabriel, como que você deixa de ir pro carnaval? Aí, como que você deixa de curtir as bandas de carnaval, chiclete com banana, aquelas coisas todas? Eu falei: rapaz, olha só, eu não vou dizer a você que é ruim não, mas eu vou responder sua pergunta com uma pergunta. Como que você não conhece Jesus ainda? Não é, tipo, eu não tô dizendo para ele que o que ele tá fazendo é errado, sendo errado. Mas eu transfiro para ele a responsabilidade de dizer como que você ainda não conhece algo melhor. Porque o carnaval foi criado para trazer alegria pro povo. Meu Deus. A música, as bandas. Então vamos alegrar o povo. Por quê? Porque o povo tá triste. E aí é que tá a questão. Traz alegria verdadeira? Não traz. Então a pessoa leva aquilo para dentro do coração. Aí vai levar drogas para dentro do coração, que é para passar o sofrimento. Aí vai levar mulheres, aí vai levar outros relacionamentos, aí vai levar tudo para dentro do coração, sendo que aquilo que ele buscou resolver, ele não vai resolver, ele vai piorar. Então, aí fica o vazio que só quem preenche é Jesus. Então, quando Jesus chega no coração, você não precisa de viver o carnaval para ter uma alegria. Você vai em busca da alegria. Você pode ouvir uma música de forma tranquila. Então, você não precisa viver aquela coisa toda que você vivia para ter alegria. Eu vou pro carnaval porque, eu vou curtir, eu vou ser feliz 7 dias. Não vai ser feliz. Vai piorar a situação. Então, quando Jesus chega, então você acha graça naquilo que de fato é bom. Então, você não precisa mais estar num ambiente tão salutar, tão ruim, que é o ambiente de carnaval, que quem vive lá sabe, né? Exposição à doença, exposição à violência, né? Exposição a tanta coisa ruim que tem naquele lugar, tanta coisa ruim, né? Exposição a roubo, não precisa mais, porque hoje você preencheu o vazio do seu coração. Não precisa mais de adulterar, não precisa mais cheirar cocaína, não precisa mais fumar maconha, não precisa mais, porque o objetivo daquilo tudo ali hoje foi superado pela presença de Deus na sua vida. Que preenche tudo. Preenche tudo. Então uma pessoa que não tem Jesus não tem nada, né? Aí ele chega pra vocês e vem cá, velho, como é que você consegue ser feliz sem ir no carnaval? Pô, você foi daí pra dizer, me diga. Aí o que você falou, como é que você consegue viver sem Jesus? Não conhecer Jesus. Né? É forte demais, meu irmão. Queria agradecer ao senhor, né? Dizer que é uma honra pra gente estar aqui nesse podcast, para levar essa mensagem pro Brasil, para as pessoas ouvirem realmente e deixar aí aberto os microfones do YouTube, do Spotify, para essas mensagens possam ser, de fato, cada dia mais confirmadas, né? Que as pessoas possam viver exatamente isso. Amém. E é isso que nós queremos. Muito obrigado por tudo, obrigado por todo esse processo. E tamo aí. Deus abençoe. Obrigado, viu?